Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV Play. Estamos aqui para fazer um importante anúncio e vamos começar com as palavras do presidente Duílio Monteiro Alves. Caros corintianos e corintianas, como todos sabem, o Corinthians enfrenta dificuldades agravadas pelo cenário de crise e de pandemia. Sabemos também que tudo isso preocupa a fiel torcida. Nossa gestão assumiu o compromisso de enfrentar essas situações com coragem, a fim de aperfeiçoar o clube para o século XXI. Hoje, às 11 da manhã, vamos anunciar um novo passo dessa transformação administrativa. Tudo isso por um futuro ainda mais campeão. Contamos com a sua audiência e seu apoio. Um abraço e vai Corinthians! Um pouquinho mais sobre esse anúncio, nosso diretor financeiro, Wesley Mello. Olá, bom dia a todos, bom dia fiel. Quero agradecer o pessoal da comunicação que está proporcionando essa coletiva aqui, agradecer os jornalistas também que se dispuseram a vir bater um papo aqui com a gente. O objetivo principal dessa conversa é anunciar para vocês que o Corinthians está contratando, já contratou a Falconi, uma das principais empresas de consultoria do Brasil, com atuação no exterior. A gente tem aqui, vai participar comigo dessa coletiva, o André Paranhos, que é o sócio da Falconi, vai participar também de forma remota. Então, o que a gente planejou, eu vou explicar um pouquinho o porquê da contratação da Falconi, qual é um pouquinho o momento do Corinthians. O André vai explicar, vai se apresentar e apresentar também a Falconi, rapidamente, e na sequência a gente abre para perguntas dos senhores jornalistas, tá? A gente sabe da preocupação da torcida com as notícias de finanças do clube. A gente sabe que nós também estamos muito preocupados com isso. Ninguém esconde a dificuldade financeira que a gente está enfrentando. A gente tem uma pandemia que ainda persiste aqui no Brasil e no mundo, e isso obviamente afetou os nossos números. E mesmo antes da pandemia, o presidente Duílio já sabia dos desafios que ele ia encontrar. E uma das bandeiras da sua campanha era fazer uma modernização no nosso processo de gestão, fazer uma transformação, fazer um upgrade do que a gente tem hoje dentro do clube, para fazer frente a esses desafios e todos os desafios que vêm pela frente aí, a gente poder ter um Corinthians sempre grande, sempre forte, com uma capacidade de investimento relevante, sempre montando elencos com qualidade e também tendo um clube social melhor. O momento não é fácil, então, como vocês sabem, a gente tem um fluxo de caixa negativo, a gente tem um passivo realmente relevante, as demonstrações financeiras vão logo ser apresentadas no site do clube. A gente já tem um parecer de auditoria sem ressalvas, já foi analisado pelo Conselho Fiscal, já está sendo, neste momento, analisado pelo CORE e, na sequência, vai para o Conselho Deliberativo. Mas eu não quero aqui me alongar muito em números, assim que a gente tiver as demonstrações financeiras publicadas, a gente pode voltar a falar com os senhores e explicar um pouco mais de detalhes. Então, a gente só queria dizer que a gente sabe desse desafio, a gente sabe do momento complicado, e a Falconi vem justamente para nos ajudar nisso. A Falconi, a gente tem uma aposta imensa dentro da Falconi para nos ajudar a investigar as ineficiências que a gente tem no clube, a redução de custos que a gente tem, a capacidade de geração de novas receitas. É isso que a gente está buscando com a Falconi. A gente fez um contrato com eles de 1 ano, mas a expectativa é que eles fiquem os 3 anos de gestão com a gente. Nesse primeiro ano, e já começaram os trabalhos, a Falconi vai nos ajudar a montar o planejamento estratégico desses próximos 3 anos, vão nos ajudar a revisitar o orçamento de 2021, que já está pronto, ele já está guiando as nossas decisões dentro do clube, mas eles vão nos ajudar a fazer uma revisão desse orçamento, e vão criar metas juntos conosco e acompanhar essas metas. Não é um projeto da Falconi, é um projeto do Corinthians, mas com uma ajuda fundamental da Falconi, que a gente entendeu que não conseguiria fazer sozinhos internamente, tá? A expectativa, então, é muito grande em cima disso,
Eu vou deixar, então, o André Paranhos explicar um pouquinho mais sobre a Falcone e também sobre o trabalho que eles pretendem desenvolver. E, no final, a gente abre para perguntas e eu vou estar aqui disponível. E o André também, vocês direcionam para quem vocês quiserem. Obrigado, Wesley. A gente passa a palavra agora para o André, representante da Falcone. Obrigado, Wesley. Bom dia a todos. Bom dia, Fiel. Bom dia a todos os jornalistas aqui presentes. É uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui neste momento tão importante da história do Corinthians, né? Um momento onde um cenário também bastante desafiador, mas a gente acredita que com boas práticas de gestão, de governança, a gente tem tudo para estruturar a parte administrativa do clube e a gente aí sim gerar resultados e valor sustentáveis no longo prazo. A Falcone é uma das principais consultorias de gestão da América Latina. A gente está sempre focado em geração de valor por meio de soluções em gente, gestão e tecnologia. E a gente ajuda as empresas na geração de valor de longo prazo. É um foco totalmente centrado no cliente. Então, uma solução bem customizada que a gente está trazendo aqui para a realidade do Corinthians. A gente tem atuação nos diversos segmentos do negócio, com diversas soluções. Atuamos em mais de 40 países. E um dos grandes motivos da gente estar aqui é exatamente trazer essas boas práticas, essas referências corporativas globais e como que a gente traduz isso para gerar resultado do Corinthians. A gente entende que a nossa ideia, temos um propósito de transformar as empresas e aí sim conseguir impactar positivamente a sociedade e que a gente gera valor por meio das pessoas e conhecimento. Então, isso que o Wesley trouxe é extremamente relevante. Isso aqui não é um programa da Falcone, é um programa do Corinthians, onde a gente vai estar catalisando, apoiando e, mais do que isso, transferindo conhecimento para as pessoas do Corinthians, para que aí sim a gente garanta que essa geração de valor e a implementação da cultura de gestão e de boas práticas de governança, isso seja efetivamente solidificado na instituição. Nesse momento difícil, eu queria destacar um último ponto nesse momento, que a gente vai ter, sim, algumas decisões importantes, mas um ponto que me chamou muita atenção desde o início dessa nossa discussão, e que eu queria destacar, é a iniciativa e a coragem do presidente Duílio, de toda a diretoria, que nos procurou até mesmo antes da eleição para a gente poder estruturar o projeto e que a gente está extremamente animado, motivado para que a gente possa apoiar o Corinthians nessa jornada de transformação e pautado extremamente nesses pilares de gestão e governança. Muito obrigado. Obrigado, André. Nós vamos abrir agora para uma rodada de perguntas dos jornalistas credenciados. Cada profissional de imprensa tem direito a uma pergunta. A primeira pergunta vai ser do Flávio Ortega, da ESPN Fox. Um abraço aos companheiros jornalistas e também, é claro, aos membros da diretoria e ao André, da Falcone. Primeiro, eu queria direcionar a pergunta para o Wesley. Bom dia, Wesley. A gente está acompanhando aí uma certa angústia do torcedor, né, por boas notícias nessa parte financeira, principalmente, um maior poder de investimento do clube, enfim. Queria te ouvir um pouco como é que está esse início de gestão do Duílio com vocês, nessa parte de controle de gastos,
ou de corte, se esse é a prioridade nesse momento, né? Se vocês já conseguiram aí estancar um pouquinho o sangramento ou diminuir um pouquinho aí o tamanho do ferimento, se a gente pode fazer essa analogia, de quanto vocês já conseguiram reduzir gastos, se você puder passar um pouquinho para o torcedor, se a situação financeira melhorou, mesmo nesse curto período de gestão no comando do Duílio. E aí, se vocês me permitem também, uma pergunta para o André, da Falcone. André, vocês terão algum tipo de poder de veto ou fica na orientação mesmo? A gente sabe que o futebol é movido muito também por emoção e paixão dos dirigentes. Se por um acaso surgirem possibilidades de altos investimentos, salários altíssimos, renovações de contrato, aumento de dívida, vocês vetam, orientam para o veto? Como é que fica essa relação de vocês? Obrigado. Oi, Ortega, bom dia. Obrigado por você já começar com essa pergunta. Você me dá uma oportunidade interessante de falar como é que a gente está trabalhando. O clube tem um orçamento para 2021. Ele pode não ter sido aprovado, ele pode não ter sido preparado por essa gestão, mas ele é um documento oficial e ele está sendo rigorosamente seguido. De uma forma geral, esse orçamento já prevê uma redução de custos de 20%, inclusive no futebol, e ele está sendo respeitado. Todas as decisões são dentro dessa disciplina orçamentária. Tudo isso capitaneada pelo presidente, entendida pelos diretores, todo mundo remando do mesmo lado, né? A gente tem sim já uma economia sendo refletida. Se vocês que acompanham o clube principalmente sabem a quantidade de jogadores que saíram de dezembro para janeiro e para esse momento foi uma quantidade significativa, são dezenas de jogadores. E no clube também a gente tem os diretores já fazendo uma redução bem significativa. Então, tudo está sendo feito respeitando o princípio da disciplina orçamentária. André, você quer responder? Claro, por favor. Obrigado, Ortega, pela pergunta. O que eu queria só destacar é que a gente tem um alinhamento muito grande com a diretoria. Como a gente mencionou, é um programa de longo prazo, um programa para estruturar efetivamente a gestão e a governança do clube. Ele é pautado, como o próprio Wesley trouxe, né, da gente garantir desde o alinhamento do planejamento estratégico, desdobrar essas metas, mas a gente vai estar junto também no que a gente chama do controle e captura, que é quando a gente efetivamente está tirando do papel as ações e implementando isso. E a gente sabe, sim, que é um momento muito importante da história do clube. A gente vai precisar de tomar algumas decisões muito importantes e a gente está bem alinhado para que a gente possa efetivamente, nas análises técnicas e nas recomendações técnicas que vierem ou que surgirem, e que a gente possa estar trabalhando em conjunto para poder executar e gerar esse valor para o clube. A próxima pergunta é do Marcelo Braga, do GE. Bom dia, Wesley. Bom dia, André. Eu queria que vocês detalhassem um pouquinho mais como é que é feito esse trabalho da Falcone. A gente está entendendo que é um trabalho de redução, de cortes, de achar, né, onde que está saindo um dinheiro a mais, onde que dá para reduzir as despesas, mas como que é feito esse diagnóstico? Assim, vocês acham que vai ter muito corte de pessoas, redução de modalidades, de investimentos em algumas áreas? E também, mais uma para o André, eu queria saber se a Falcone já trabalhou com outros clubes, ou se é a primeira vez que vocês vão fazer um trabalho com o futebol. Obrigado. A análise da Falcone é sempre técnica, não é uma redução de custo de maneira aleatória. É isso que a gente espera deles. A gente conhece, obviamente, o nosso clube, mas, eventualmente, cada um está olhando o seu silo e a gente está trazendo a Falcone para ela conseguir enxergar o todo e, com a experiência dela de análise, de verificação de eficiências, ela trazer oportunidades para a gente, sim, de reduções de custos. Pode, eventualmente, passar por uma
um corte de pessoas? Eventualmente sim, mas não é esse exatamente o propósito, não é simplesmente pegar uma lista de folha e sair cortando. Na parte de modalidades do clube, existe um trabalho já sendo adotado, principalmente com a ajuda do marketing, para que cada modalidade seja autossustentável. Então, cada modalidade ter o seu próprio marketing, o seu próprio gerador de receita, para que a gente consiga encontrar aí um ponto de equilíbrio. Mas, com a visão de fora da Falconi, a gente entende que tem muita sinergia sendo perdida, tem muita ineficiência dentro do nosso clube, e com a visão deles a gente encontra, sim, uma oportunidade de fazer uma redução muito significativa da parte de custos. Mas não só custo, mas como também alavancagem de receita. E talvez mais importante, Braga, uma mudança de mentalidade dentro do nosso clube. É isso que a gente espera da Falconi. Um clube que sempre foi administrado de uma maneira, agora vem uma mudança. Isso requer uma mudança de mentalidade das pessoas, e a gente vai ter muitos workshops da Falconi, muitos treinamentos, para que todos possam entender dentro do clube o nosso propósito maior, que é fazer um Corinthians grande, um Corinthians sustentável, um Corinthians com capacidade maior de investimentos. Complementando um pouco do que foi dito, a gente está aqui com um objetivo grande de transformar a cultura do clube, né, para estar pautada sempre na gestão, com as avaliações técnicas, e que a gente possa efetivamente ter um bom controle, né, do orçamento. Mas o que eu queria destacar é que não houve e não há um direcionamento de cortes aleatórios, discricionários e uma redução desenfreada e maluca. Muito pelo contrário. A gente está em busca de consolidar a base, de a gente estar buscando a eficiência, de ter uma alocação inteligente desses gastos. E aí sim, a gente ter uma avaliação técnica buscando essas eficiências, e o que a gente consegue isso com todos os nossos clientes. E aí, sendo bem específico numa parte da pergunta que você nos trouxe, a gente tem, sim, experiência com outros clubes de futebol, com clubes grandes de futebol, e com todos eles a gente alcançando resultados extremamente relevantes, e tem certeza que aqui não vai ser diferente. É do Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Wesley, André, aí, bom dia a vocês dois. Para o Wesley, eu queria saber a situação da Neoquímica Arena, se contabilmente vocês vão decidir por continuar separando as contas, apesar de o clube muitas vezes ter que ajudar financeiramente a fechar as contas do estádio. Agora tem essa situação da Caixa, que ainda não desenrolou, também a situação do Odebrecht, que ainda não finalizou lá o acordo entre a própria empresa. Eu queria saber que você desse um panorama geral em relação à Neoquímica Arena. E para o André, eu queria saber, numa orientação, um clube como o Corinthians, que hoje tem ali suas dívidas com vários segmentos, né, fornecedores, empréstimos bancários, direitos de imagem, jogador, ações trabalhistas, o qual deveria ser, na orientação de vocês, tem algum desses segmentos que o clube deve atacar primeiro, assim, deve tentar estancar mais rapidamente? Existe alguma orientação nesse sentido? Obrigado. Oi, Vessoni, bom dia. Só explicando um pouquinho melhor, para eventualmente alguma pessoa que não tenha o detalhe, o que o Vessoni está dizendo é o seguinte: nós temos duas contabilidades. Uma contabilidade do clube e uma contabilidade da Arena, que é administrada por um fundo. Então, nesse fundo é onde estão as receitas e despesas relacionadas ao estádio, aos jogos, onde está o financiamento e aonde está entrando agora o novo patrocínio com a Neoquímica. A gente precisa primeiro, Vessoni, concluir
as negociações com a Caixa, que estão em fase final de formalização, já tem uma negociação, a gente está só realmente concluindo a parte burocrática disso, e deve sair em breve, e também a questão da Odebrecht, que também estamos dependendo de uma realização de reuniões para definir o plano de recuperação judicial da Odebrecht. Uma vez que isso estiver totalmente sanado, a gente pode rediscutir o objetivo desse fundo, se é a melhor estratégia manter, se tem alguma outra oportunidade, eventualmente até de captação de recursos para a própria Arena nesse fundo. Então, nesse momento, não pensamos em nenhum tipo de alteração e nem podemos fazer até a gente ter liquidada a situação com a Odebrecht e também a renegociação com a Caixa, tá? Complementando, né, o nosso compromisso é de fazer a gente entrando aqui no clube, como até o próprio Wesley já trouxe, a gente sair um pouco daquela visão departamentalizada, aquela visão de silos, a gente apoiar nessa visão sistêmica, a gente ter uma visão integrada desses elementos, dessas oportunidades, desses problemas e desses principais pontos que a gente vai encontrar, e a gente vai fazer uma análise bem técnica, uma avaliação profunda e detalhada, e aí chegar nas recomendações e nas ações mais apropriadas para cada um desses temas. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Bem, bom dia a todos. Bom dia, Wesley. Bom dia, André, Russell. Eu acho que essa coletiva é muito legal e apropriada, Wesley, para passar para o torcedor, né, de forma transparente, o que o torcedor sempre quis saber, né, a respeito da dívida, a respeito dos gastos do clube, enfim, era uma entrevista coletiva esperada pelo torcedor. Então, eu gostaria de saber de forma transparente e direta, qual hoje, tirando o estádio, é a dívida do Corinthians? Você falou do orçamento para 2021. Quanto o clube pode gastar de folha salarial? E qual que é o tamanho da possibilidade de gasto com contratações do clube? São 3 números, né, que eu pedi para você. E ao André Paranhos, a minha pergunta é a seguinte: não adianta muito você cortar R$1.000 aqui, R$2.000 ali, R$3.000 aqui, e a diretoria de futebol gastar 10 milhões num jogador, 20 milhões em outro, né? A gente sabe que o grande fator do aumento da dívida é o futebol, né? É o que faz a grande parte da dívida do clube. Então, eu queria saber qual a ingerência de vocês no futebol, se vocês têm poder de veto no futebol, na diretoria de futebol do clube. Muito obrigado. Belo, bom dia. Belo, a gente vai ser sempre transparente, tá? Tanto que a gente está estudando internamente como publicar o mais rápido possível no site as demonstrações de 2020, mas também os balancetes de janeiro e de fevereiro. Então, tão logo a gente consiga publicar e ter as aprovações e consiga publicar 2020, a gente pode até fazer uma nova coletiva para falar dos números e explicar. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, e a gente não tem nada para esconder, a dívida hoje está em torno de 900 milhões, com exceção da Arena. A gente tem os gastos já sendo reduzidos em cerca de 20%. Eu não vou agora te precisar o tamanho de gastos do clube, mas um trabalho sendo conduzido para que tenha uma economia e tenha nós temos controles internos para detectar isso, quanto a gente gastou. Cada área, cada departamento do clube já recebeu o seu orçamento, sabe o que pode gastar, e esse orçamento já é reduzido desses 20% de target, e a gente tem um sistema de governança para garantir que não tenha nenhum estouro. Quanto ao futebol, Belo, é um pouco mais delicado. Futebol eu não entro, futebol é muito técnico, finanças realmente não pode apitar, não deve apitar, mas se você vê próprias entrevistas do presidente do Ilho e até mesmo do professor Mancini, eles já vêm dizendo da nossa
capacidade limitada de fazer grandes investimentos no futebol neste momento, né? A gente está usando os jogadores da base, a gente sabe que não dá para dar um passo maior do que a perna, a disciplina financeira e orçamentária também cabe para dentro do futebol. Agora, pode ser que tenha alguma oportunidade de jogadores vindo para cá com um custo que a gente possa pagar. Então, é o que o Duílio sempre fala, não vamos contratar ninguém? Pode ser que sim, pode ser que a gente contrate, pode ser que a análise técnica do professor Mancini indique que a gente precise fazer uma contratação, 2 contratações, alguma coisa muito pontual, mas também tem uma outra análise técnica que é a financeira, que vai contribuir para essa contratação ser efetiva ou não. Tá bem? André? Bom dia, obrigado pela pergunta. Acho que o Wesley já deu a resposta bem completa, mas apenas complementando a questão que a gente vai ter um desdobramento dessas metas. Essas metas é uma meta, pensando no nível corporativo, a gente está pegando toda a organização. E quando a gente fala de ter essas boas práticas de gestão, a gente precisa seguir esses orçamentos. Então, obviamente que a gente tem alternativas e vamos identificar os elementos para que a gente consiga manter essa governança e os resultados esperados que a gente está se comprometendo a entregar. E o grande objetivo desse trabalho é exatamente gerar resultado. E esses resultados, eles serão revertidos conforme o alinhamento estratégico naqueles elementos estratégicos do clube. Pergunta agora de João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Fala, André. Bom dia para o Wesley, um abraço a todos que acompanham. A minha primeira pergunta vai para o Wesley, que vai em cima daquela situação desde a temporada passada que meio que virou uma lenda urbana em relação ao dinheiro do Pedrinho. O dinheiro do Pedrinho já chegou de forma integral, chegou inteiro, Wesley, e foi com ele que o clube acertou as pendências com o elenco? Essa é a minha pergunta para o Wesley. E o meu questionamento para o André, eu queria saber como que você define hoje a situação do Corinthians, porque nas últimas temporadas nós entrevistamos várias vezes o Matias Ávila, o ex-diretor financeiro do clube, que sempre procurou trazer um certo tipo de controle para a atual situação do Corinthians. Até usou certas vezes o termo que era uma situação controlável. Na sua avaliação, André, esse é o termo correto para um clube que tem uma dívida na casa do bilhão, por gentileza? Oi, Capelanes, obrigado por fazer essa pergunta. Realmente, a gente vem percebendo a ansiedade da torcida em relação a esse assunto do Pedrinho, né? Do dinheiro do Pedrinho. Infelizmente, isso tomou boa parte da atenção da torcida, mais talvez do que futebol em determinado momento, né? E essa ansiedade só corrobora essa nossa necessidade de ter uma melhor gestão. Boa parte desse dinheiro do Pedrinho já chegou, sim, e foi praticamente usada para a gente pagar dívidas passadas que a gente tinha com a equipe, dívidas com o próprio empresário do jogador e outras correntes. Então, o salário dos jogadores que estavam atrasados e a gente botou em dia, boa parte, o funding veio desse dinheiro do Pedrinho. Então, sim, falta talvez um pequeno valor agora para receber, mas só depende do Corinthians, não depende de mais ninguém, mas é uma pequena parte. Praticamente quase a totalidade a gente já recebeu e já utilizou com contas do passado e não com contas recentes. Bom dia, Capelanes. O que eu queria enaltecer ou destacar dessa sua pergunta, né, é um pouco do compromisso dessa gestão do presidente Duílio e da diretoria, e aqui reafirmado várias vezes nas diversas interações que eu tive também com o Wesley, né, é esse compromisso da administração do clube de estar focado na gestão financeira, na gestão administrativa e de como aperfeiçoar as melhores práticas de governança. Então, realmente, a gente está atravessando um momento importante,
e que decisões importantes serão tomadas. E o que eu tenho só que destacar é que todas elas serão tomadas baseadas em recomendações técnicas e que estejam alinhadas à estratégia da instituição. Sayed, da Gazeta. Bom dia, Wesley, André. Bom dia a todos os companheiros. Wesley, eu queria saber se o Corinthians planejou ter receitas com bilheteria no ano de 2021 e se não puder ter público até o fim do ano, vai haver alguma mudança no planejamento financeiro? Ao André, eu gostaria de saber quais são as características de um clube de futebol que diferem da gestão em outros segmentos. Obrigado. Bom dia. Esse orçamento original, ele prevê sim uma pequena receita de bilheteria. A gente apostou no final do ano passado, quando foi preparado esse orçamento, houve uma aposta que no final desse ano de 2020 já pudesse ter a volta aos estádios com presença de público, mas de qualquer forma é um valor não relevante e que ele acaba não tendo impacto nas demonstrações financeiras do clube, porque como eu expliquei anteriormente na pergunta do Vessone, nós temos duas contabilidades, uma da Arena e outra do clube. E a receita de bilheteria, ela na verdade, ela fica na Arena, fica no fundo. Só por uma questão contábil de demonstração, ela entra a receita no clube, então está no nosso orçamento, mas ela tem uma redução de mesmo valor para não ter impacto. Então entra o valor, sai valor. Vamos ver se até o final do ano se concretiza ou não. De qualquer forma, o orçamento vai ser revisitado com a Falcone. Até o meio do ano a gente tem que preparar isso. E se a gente tiver informações de que talvez não vale a pena considerar a receita de bilheteria esse ano, a gente faz a correção. Mas eu tenho a esperança ainda de que talvez tenha uma aceleração da vacinação, isso é uma esperança minha, e que talvez a gente tenha uma receita maior de bilheteria do que a gente está programando para esse ano. Obrigado pela pergunta. E sendo bem específico com relação às especificidades de cada um dos segmentos, sem sombra de dúvida, cada segmento tem suas particularidades, seus desafios e seus encantamentos. E aqui o que eu queria destacar é que realmente, quando a gente trata o segmento de clubes de futebol, realmente há uma variabilidade bem interessante e importante na maturidade de gestão. Mas o que eu queria destacar é que, e assim como essa gestão do Corinthians, do presidente Duílio, eles acreditam bastante na gestão, assim como nós da Falcone temos transformando a gestão das organizações, e isso é o que vai garantir efetivamente resultados sustentáveis no longo prazo e destacar cada vez mais as que boas práticas de gestão trazem resultado e que isso reflete na geração de valor de longo prazo. Pergunta agora do Rodrigo Caetano, da Exame. Olá, Wesley, André, tudo bem? Eu queria trazer aqui a questão da relação entre desempenho esportivo e desempenho financeiro. Eu estava lendo a análise que o Itaú BBA faz todos os anos e tem um dado interessante, é que nos últimos 6 anos, desde 2014, Corinthians teve um desempenho financeiro considerado bom apenas em 2017, quando foi campeão brasileiro. Todos os outros anos foi um desempenho bem abaixo do potencial e do que seriam as metas para o ano. E aí, o Itaú também faz essa análise de que uma reestruturação do Corinthians, dada a situação financeira, ela é lenta, ela não vai ser feita em 1 ano e, pelo que dá a entender, também não vai ser feita em 2 anos. E aí a pergunta é a seguinte: o clube está preparado para fazer uma reestruturação financeira
considerando que provavelmente isso vai significar baixo desempenho, baixo investimento no futebol e, consequentemente, um desempenho ruim, e potencialmente, como a gente viu em outros clubes agora, no Vasco, que está numa situação financeira muito pior, inclusive, e acaba sendo rebaixado, né? O clube está preparado para isso e no caso da Falcone, como vocês preveem essa recuperação? Quanto tempo vocês acham que isso vai levar para o Corinthians chegar num patamar, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras hoje? Caetano, muito obrigado pela sua pergunta. Também dá a oportunidade da gente falar um pouquinho mais, de forma mais abrangente, o que a gente pensa de gestão, né? A Falcone está sendo contratada justamente para nos ajudar a não só encontrar ineficiências e reduzir, mas também canalizar investimento no lugar correto. Não dá para simplesmente a gente cortar todo o investimento no futebol e ter um desempenho ruim, porque isso também acaba afetando financeiramente. Só para te dar um exemplo, ainda em dezembro a gente imaginava qual posição o Corinthians podia ficar. Se eventualmente ela fosse em 8º lugar, a gente teria uma premiação, a gente acabou ficando em 12º, isso significou uma diferença de 5 milhões de reais. Então, na última rodada, a gente podia talvez, ou nas 2 últimas rodadas, ficar em 8º lugar, a gente acabou ficando em 12º, e isso teve uma perda de 5 milhões de reais. Então, não adianta simplesmente não investir no futebol. A gente precisa ter um time competitivo, e o Corinthians vai ter sempre um time competitivo. Mas não vamos dar um passo maior do que a perna. Não adianta. A gente vai tentar usar, a gente já está usando os jogadores da base. Acho que todo mundo ficou orgulhoso de ver o Rodrigo Varanda e outros garotos aí sendo aproveitados agora, e bem aproveitados, eles também correspondendo dentro de campo. E é isso que o Corinthians vai fazer. Sempre brigar para competir, porque isso também vai significar uma alavancagem de receita, seja de premiação, seja de visibilidade, seja de potencial de marketing. E isso é que vai trazer para a gente, lá na frente, uma capacidade maior de investimento. Então, a gente tem, sim, essa preocupação, Caetano, e a gente entende que, talvez, nesse momento, que a gente tem uma capacidade mais limitada de investimento, mas o futebol precisa ser visto, sim, como talvez um investimento e não como um custo. Tá? Obrigado, Caetano, pela pergunta e pela possibilidade de explorar esse tema. O que eu acho relevante é gestão não é redução de gastos, não é corte desenfreado de custos, e assim por diante. Quando a gente está falando de gestão, a gente tem que ter uma visão sistêmica, uma visão holística, aonde a gente vai ter um trabalho pautado em análises técnicas, identificar de maneira inteligente aonde a gente deveria investir os nossos recursos. Então, o grande objetivo desse nosso programa é a gente conseguir, sim, arrumar a casa, colocar as melhores práticas de gestão corporativas aqui no clube, aperfeiçoar a maturidade de governança da instituição. E a gente sabe que, com isso, a gente vai melhorar ou potencializar a geração de resultados de curto, médio e longo prazo. E esse resultado, obviamente, que alinhado e aderente ao planejamento estratégico que está sendo discutido, ele vai ser reinvestido e que isso, obviamente, vai gerar mais valor e mais resultado. Então, a gente acredita que sim, uma vez a gente implementando isso, tendo uma gestão bem estabelecida, uma governança bem importante, e a gente entregando esses resultados, e esse investimento que vai ser feito, ele vai acabar reverberando em resultados desportivos também.
Bom, chegamos ao fim da nossa rodada de perguntas e da nossa transmissão. Agradeço a todos que estiveram presentes e ao torcedor corintiano. Obrigado e até a próxima.